19 de abril de 1993, um dos episódios mais controversos e trágicos da história americana, teve início. Prepare-se para sentir a tensão enquanto exploramos o cerco de Waco, um confronto sangrento entre o FBI e a seita Ramo Davidiano, liderada pelo controverso David Koresh. Nesse vídeo, vamos revisitar os eventos que ocorreram naquele fatídico dia e examinar as circunstâncias que levaram à tragédia em Waco. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. Preparando o terreno. Os Estados Unidos estavam em estado de alerta após os ataques terroristas de 1993 no World Trade Center, em que 6 pessoas foram mortas e mais de 1.000 feridas. Após o ataque ao World Trade Center, o governo americano intensificou seus esforços para combater o terrorismo, o que teria influenciado a maneira como as autoridades lidaram com o que era considerado seita religiosa dentro de solo americano. O Ramo Davidiano era uma delas. A seita Ramo Davidiano foi criada na década de 1950 pelo líder religioso Benjamin Roden. O grupo surgiu em uma dissidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e seus membros acreditavam em uma interpretação apocalíptica da Bíblia. Após a morte de Roden, o controle da seita passou por uma série de líderes, antes de David Koresh se tornar o líder em 1987. David Koresh, cujo nome de nascimento era Vernon Wayne Howell, nasceu em 17 de agosto de 1959, em Houston, Texas, e cresceu em um ambiente religioso, frequentando diversas igrejas. Sob a liderança de Koresh, a seita cresceu em um número de seguidores e chamou a atenção das autoridades por suas crenças e práticas religiosas extremas. Koresh acreditava ser o Messias e o último profeta mencionado na Bíblia, uma crença que ele usou para controlar seus seguidores e justificar seu comportamento abusivo. Ele também promoveu a poligamia e teve vários casamentos com mulheres da seita, algumas das quais eram menores de idade. Os fiéis do ramo davidiano estavam localizados em um complexo religioso conhecido como Monte Carmelo, a cerca de 16 quilômetros a leste de Waco, Texas. O nome Monte Carmelo é uma referência a um lugar sagrado mencionado na Bíblia, localizado no norte de Israel, onde o profeta Elias teria realizado um milagre ao desafiar os sacerdotes do deus Baal. Koresh acreditava que ele era o último profeta da igreja e se identificava com Elias. Tudo isso já ficou bem chamativo para as autoridades. Além das reclamações dos vizinhos da propriedade a respeito do barulho vindo de Monte Carmelo, e começaram a surgir boatos de que haviam muitas armas no local. Teve origem na ATF, uma agência americana de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, uma investigação sobre o ramo davidiano, em função das suspeitas de armas de fogo e explosivos em poder do grupo. Em 28 de fevereiro de 1993, foi expedido um mandado de busca e apreensão pela ATF ao ramo davidiano. Koresh recusou-se a aceitar o mandado de busca e apreensão. Ele alegou que não sabia do que se tratava o mandado e se recusou a deixar que os agentes entrassem no complexo sem uma ordem judicial adequada. No entanto, os agentes da ATF afirmaram que Koresh havia sido informado do conteúdo do mandado e se recusou a cooperar. Com a recusa por parte de David Koresh, houve a tentativa da ATF entrar no complexo, o que acarretou a primeira das tragédias desse caso. Ato 2. A invasão. Com a negativa por parte de Koresh para que a ATF entrasse em Monte Carmelo, a ATF tentou entrar à força no complexo para cumprir o seu mandado. A operação não saiu como planejado e foi iniciada uma troca de tiros.
Ainda há controvérsia sobre quem atirou primeiro no confronto entre os agentes da ATF e os membros do ramo davidiano em 28 de fevereiro de 1993. Os agentes da ATF afirmaram que foram recebidos com disparos ao tentar entrar no complexo para cumprir o mandado de busca e apreensão, enquanto os membros do ramo davidiano negaram ter iniciado o tiroteio e alegaram que foram atacados sem provocação. Investigações posteriores indicaram que os agentes da ATF provavelmente iniciaram o tiroteio, pois estavam armados e já haviam cercado o complexo antes de anunciarem sua presença aos membros do grupo. Além disso, relatos de sobreviventes do ramo davidiano indicam que a maioria dos membros do grupo estavam dormindo quando o tiroteio começou e não estavam armados ou preparados para resistir à entrada dos agentes. O tiroteio resultou na morte de 4 agentes do ATF e 6 membros do ramo davidiano. Com o fracasso da ATF, o FBI entrou nas negociações. As negociações foram difíceis e prolongadas, com David Koresh se recusando a se entregar e insistindo que sua interpretação da Bíblia era a única verdadeira. Durante as negociações, o FBI permitiu que os membros do ramo davidiano recebessem comida, água e medicamentos, mas impôs um bloqueio ao complexo e aumentou a pressão psicológica sobre o grupo, tocando música alta e luzes brilhantes durante a noite. O cerco foi amplamente coberto pela mídia, que transmitia imagens ao vivo do complexo e das negociações com o ramo davidiano. Alguns políticos pressionaram publicamente o governo para que agisse com mais firmeza contra o grupo, alimentando a pressão por uma ação rápida e decisiva. As negociações continuaram por semanas, mas não houve avanço significativo na resolução do impasse. Com esse cenário, o FBI sentia-se cada vez mais compelido a solucionar esse impasse e, em 19 de abril de 1993, decidiram encerrar as negociações e invadir o complexo com força militar, resultando em um confronto trágico. Ato 3. O fim trágico. A operação começou cedo, por volta das 5:30 da manhã, com tanques do exército americano derrubando paredes do complexo e jogando gás lacrimogêneo dentro do prédio. Os agentes do FBI acreditavam que o gás iria obrigar os membros do grupo a saírem do complexo, mas o gás acabou provocando um incêndio que se alastrou rapidamente pelo prédio. Houve relatos de que os membros do ramo davidiano tentaram ligar para o 911 e para outros serviços de emergência, enquanto o prédio estava em chamas, mas não está claro se essas tentativas foram bem-sucedidas. Alguns membros do grupo conseguiram escapar do prédio em chamas, mas foram poucos. A grande maioria dos membros do ramo davidiano ficaram presos dentro do prédio em chamas, sem chance de escapar. O resultado foi devastador. 76 pessoas morreram, incluindo 25 crianças e 2 fetos. Apenas 9 pessoas do grupo sobreviveram ao incêndio. Dos 9 sobreviventes do confronto final, 4 foram condenados por conspiração e assassinato em relação às mortes de 4 agentes do ATF no dia 28 de fevereiro de 1993. Os outros 5 sobreviventes foram presos por crimes menores e depois liberados. O confronto do dia 19 de abril foi uma tragédia humanitária que chocou a opinião pública americana e gerou um grande debate sobre o papel do governo na resolução dos conflitos e na proteção dos direitos humanos. O cerco de Waco e o confronto final continuam a ser estudados e debatidos até hoje, como um exemplo das complexidades e desafios enfrentados pelas autoridades em situações de crise e conflito. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.